de Desenvolvimento Territorial. Esse evento tem como objetivo divulgar para toda a sociedade da Bahia e de todo o Brasil e para os governos a importância da abordagem territorial, as mudanças que nesses 10 anos a gente conseguiu avançar bastante na descentralização e no acesso das políticas públicas, e o objetivo em si, nesse momento do evento, é também fazer uma premiação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sua intervenção, pela sua prioridade que teve durante o seu governo para essa política. Elisângela, por que a cidade de Valente foi escolhida para sediar o evento de Territórios em Movimento? Podia ter sido qualquer outra cidade aqui da região, ou até Feira de Santana, quem sabe? Sim, com certeza, né? Mas tem como o evento tem toda essa abordagem territorial, e depois também as delegações nacional e internacional que vai permanecer no território, vai visitar as experiências de boa prática, e Valente, e claro, a região do Sisal, o território do Sisal foi o primeiro território a ser homologado no Brasil como território de identidade. Então tem uma simbologia muito grande, que há 10 anos a gente estava dando esse passo significativo na construção dessa política. Elisângela, quais são os aspectos que serão discutidos para a definição da criação de políticas públicas que amparem as regiões de dificuldade? Explica para a gente. Bem, a gente tem tido um critério, é claro que a gente tem todo um critério das regiões que têm mais os índices, principalmente de pobreza, de analfabetismo no país, e o território é um espaço muito interessante porque está lá a sociedade civil organizada e o poder público, A gente tem discutido, tem elaborado os planos, e hoje um conjunto de políticas públicas são desenvolvidas a partir do território, da realidade territorial. Isso tem possibilidade uma melhor distribuição de recursos e também de acesso para os beneficiários do conjunto das políticas públicas. Uma das grandes figuras que vai fazer parte desse evento é o ex-presidente Lula. Por que ele foi convidado para participar? Pois é, isso que ele foi convidado, a gente vem em diálogo com ele desde quando ele saiu da presidência da República. Ele tem algumas políticas que ele continua incentivando, e essa foi uma das políticas que ele, além dos territórios de identidade, toda essa construção da política, do desenvolvimento territorial, também foi, durante o governo dele, teve uma ação muito concreta nos territórios da cidadania, que território onde concentrava o maior número de pobreza, de analfabetismo, e teve um investimento de um conjunto de políticas públicas que mudaram a realidade, para melhor, é claro, de muitas pessoas, principalmente da população mais pobre. E ele tem todo ele é uma pessoa, um defensor, um líder político que, além de ser presidente, ele sempre defendeu essa política, ele acredita nisso, e ele será homenageado por isso, e também terá a responsabilidade de continuar fazendo essa defesa dessa política no Brasil e também em outros países. Qual o posicionamento da CUT com relação a essa crise que nós estamos vivendo nesse momento, com relação à presidente Dilma Rousseff? A gente falou do ex-presidente. Evidentemente que vocês têm toda uma ligação. Como isso está sendo discutido junto à categoria? Olha, nós temos, nesse período dessa conjuntura que estamos vivenciando, de muitas crises no país, crise econômica, crise política, a CUT tem se manifestado bastante, tem feito bastante articulações políticas no conjunto com o conjunto das centrais sindicais também no país, claro, que defende uma outra visão de desenvolvimento para o país. Nós estamos, claro que nós defendemos a democracia, defendemos um projeto que, de fato, vem de encontro aos desafios da classe trabalhadora brasileira, mas a gente estamos contra, sim, as medidas econômicas que estão sendo implementadas nesse momento para as medidas, os ajustes fiscais, porque para nós não devemos pagar essa conta. Os trabalhadores brasileiros não podem ter perda de direito por causa de uma crise econômica, financeira, mundial, e no país que não foi nós que criamos. Então, não somos ocupados por isso. Então, a CUT está contra as medidas de ajuste fiscais, tem tentado negociar, buscado alternativa, porque para nós vencer essa crise, superar esses desafios, não são com as medidas que o Levi, que tem sido tratado no governo Dilma. Nós, claro, tem outras políticas, tem outras defesas que fazemos da presidenta, somos contra essa imposição desses golpistas, da falta de democracia, queremos a democracia no país, mas também a nossa defesa é incondicional à classe trabalhadora. Sobre a discussão dos benefícios para a zona rural também, já que vai haver um encontro com o tema Territórios em Movimento. Sabe que o desenvolvimento vem da zona rural, é o que a gente vê, por exemplo, em outros países, na Europa, enfim, até nos Estados Unidos, enfim, existe uma cultura rural e apoio à cultura rural.
que isso vai ser discutido nesse evento, né? Quando se fala em territórios, né? Principalmente porque na abordagem territorial, o que mais avançou foi no acesso às políticas públicas para o rural. Né? Num conjunto de políticas que a gente tem hoje, de acesso à água, de crédito para a agricultura familiar. Então, tudo isso vai ser muito abordado. Claro que nós estamos num momento que a gente está defendendo não o corte de recursos, né? Porque tem ameaças de cortar recursos para essas políticas públicas em função dos ajustes da crise aí, mas esse é um setor muito importante que precisa de muito investimento no Brasil. A agricultura familiar, ela consegue produzir quase 70% do alimento que é consumido pela população do país. A agricultura familiar precisa ainda de mais investimento, mesmo hoje a gente estando com 30 bilhões de crédito, mas ela não é o suficiente para a demanda e para a importância. A questão da assistência técnica, nós temos muito por avançar, da pesquisa, você está vendo essas mudanças climáticas, cada vez fica muito mais difícil para a produção de alimentos no Brasil, principalmente para esse setor que não tem ainda um investimento de pesquisa, de tecnologias para produzir. Então, o tema agricultura familiar, o acesso à terra, o desenvolvimento rural, com essa visão, né, de uma ruralidade que valorize a pessoa, o ser humano, gente, ainda temos um caminho muito grande a trilhar aqui no Brasil. Esse evento vai acontecer em outras regiões do país? Olha, vamos dar continuidade a esse evento, né? Todo ano vai acontecer. Vamos estar fazendo essa prática de premiação, porque é um incentivo grande para poder divulgar o conjunto das políticas e das ações, né? Principalmente dos movimentos sociais de todo o país. A pergunta que eu te faço também, para a gente poder finalizar, você falou que tem os golpistas. Você acha que existe um grupo articulado tentando tirar a presidente Dilma Rousseff do poder? Sim, sem dúvida tem, né? E quem seriam essas pessoas, da visão da CUT, né, que querem desestabilizar e tirar a presidente da República? Sempre foi os partidos que sempre foram contra, de oposição, e toda uma investida da elite brasileira que não querem um país que venha distribuir renda, que venha ter uma outra, né, oportunidade para as pessoas que sempre, né, os mais pobres do país, que eu não gosto de falar nisso, mas eu acho porque eu também sou uma trabalhadora, sou uma agricultora familiar, não estou além das pessoas, mas eu acho que a gente temos que defender, né, um país com distribuição de renda, com descentralização das políticas, de investimentos, para que a gente tenha um país rico, mas um país rico é um país que tem a oportunidade de emprego, de educação, de segurança pública, né, de todos os aspectos que compõem a vida nossa como ser humano, como cidadão brasileiro. O papel da imprensa, eu tinha que fazer essa pergunta aqui, porque alguns setores da imprensa são tidos como tendenciosos, né, que não dão oportunidade para que as pessoas se manifestem, como você está se manifestando agora, falar desse encontro, né, há uma certa dificuldade para poder falar dos diversos setores da nossa sociedade, né, e se as tendências. Gostaria que você falasse sobre como é o papel da CUT com relação à imprensa hoje. Olha, a gente atua fortemente, né, fazemos parte do Fórum Nacional, né, de imprensa. Temos um debate muito grande sobre a democratização da mídia. Eu acho que é preciso, vocês sabem muito bem disso, né? Nós também, em todos os aspectos, em todos os espaços da sociedade, a gente tem que entender a diversidade e os vários níveis, né, do processo. Eu acho que a grande imprensa, a grande mídia brasileira precisa passar por um processo de democratização. Não dá para ser desse jeito, os monopólios e cada um leva a mensagem que quiser. Às vezes a ação de uma grande imprensa é maior do que um próprio partido de oposição em determinadas ações políticas no país. Eu acho que isso não é, né? Em outros países da Europa, em outros países, não é assim. Então tem que ter, na nossa briga na CUT, é a democratização da mídia brasileira, é uma outra visão de mídia, porque a gente não pode só falar do que é ruim nesse país, porque já pensou como está vivendo a nossa população, só angústia, não quer mais assistir nenhum jornal, porque será que só acontece coisas ruins no Brasil? Já pensou? Um dia desse, uma pessoa que morava numa favela no Rio de Janeiro, eu disse, o pessoal vive tudo atormentado e tal, com a violência, né? Porque o Rio de Janeiro tem essa visão para o mundo. Aí ele falou assim, mas já pensou, se fosse tudo isso que as pessoas falam, eu morava aqui, a gente tinha vida aqui nesse lugar. Então, assim, o nosso país não é só isso que está se falando, né? Não é só um mar de corrupção, não é só... Então, a gente tem que também ter uma outra visão de mídia com mais democracia, para fazer um olhar de tudo que acontece no Brasil, para ser mais educativa, mais formativa para a população, principalmente para a nossa juventude, né? Para o futuro desse país.
Elisângela, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Super Notícias e sucesso do evento que será promovido. Eu que agradeço e, sem dúvida, será um grande evento. Nós estamos com expectativa de mais de 5.000 pessoas lá nesta sexta-feira, no dia 27, a partir das 9 horas da manhã, no Clube Social Recreativo da APAEB, em Valente. Valeu, querido. Um abraço para você. E conto com você da imprensa lá para estar divulgando o nosso evento. Tá, joia. Um abraço para você, um abraço para